Aqui ele diz para todos nós algo que muita gente não quer fazer, mas você precisa fazer: vislumbrar na sua vida qual é a sua outra margem. Eles estavam na margem de cá, o lugar deles era na margem de lá. Jesus está falando hoje para mim e para você: vamos para outra margem. Qual é essa outra margem na sua vida? O que você precisa deixar e o que você precisa começar? Quais são os seus sonhos, seus projetos, que quando a tarde caiu, você desistiu, você largou para lá? Jesus está falando: não, vamos para a outra margem. Outra margem é mudança de vida. Você que está em casa, pegue o seu material de anotação, de estudo. Vamos aí para o 12º domingo do tempo comum, que é a celebração deste domingo. Anote o texto, depois você leia com mais detalhes, né? Marcos capítulo 4, versículos 35 ao 41. É o evangelho deste final de semana. Meus irmãos, quando nós lemos Marcos, primeira coisa que temos que ter na cabeça: você vai ler o evangelho de Marcos, ele está mostrando quem é Jesus. Esta é a resposta. Quem é Jesus, o homem de Nazaré? E ele vai, durante o seu escrito, com milagres, com pregações, como no evangelho de hoje, mostrando facetas de Jesus para que cheguemos a uma compreensão completa e mais profunda. O texto de hoje fala daquela travessia e da tempestade, onde o Senhor se manifesta com glória e poder. O evangelho diz assim: naquele dia, ao cair da tarde. Quando a Bíblia fala o horário que o milagre vai acontecer, não é apenas um horário no relógio, é um horário existencial. Quando se fala ao cair da tarde, é uma realidade difícil, é uma provação, é um momento na nossa vida inesperado e que atrapalha os nossos planos. Não foi só na vida dos discípulos que aquela tarde caiu. Na nossa vida também a tarde pode cair de maneira inesperada, Mas quando a tarde cai, não é uma angústia o sol que se vai, mas o Cristo que permanece. Este é o sentido do evangelho. Todos os dias o sol nasce e todos os dias o sol se vai. Esse cair da tarde na sua vida é quando as coisas apertam. É quando você queria muito uma coisa, estava quase nas suas mãos e você perde. É porque a tarde caiu. Você tinha um trabalho que gostava tanto e por fuxico, por inveja, você perdeu o trabalho. A tarde caiu. Você tinha um namoro que te saciava. Um dos dois, partiu, vazou na braquiara, né? A tarde caiu. Você tinha muita saúde, de uma hora para outra, uma pequena dor, você está doente. A tarde caiu. Então veja só que a tarde cai. E quando a tarde cai, Jesus tem uma palavra para nós. Jesus tem uma palavra para você, como ele teve uma palavra para os discípulos. A tarde caiu. E Jesus disse aos discípulos: vamos para a outra margem. O evangelho de Marcos é diferente do evangelho de Mateus e Lucas. No evangelho de São Lucas e de São Mateus, Jesus obriga que os discípulos vão para outra margem. Ele permanece no alto do monte orando, e lá do alto ele enxergava o barquinho dos seus 12. Aqui ele não diz vão, ele diz vamos. Quando ele diz vamos, é um conforto, porque a tarde caiu, mas ele permanece conosco. A tarde caiu e ele diz: eu sei que é difícil, então vamos, eu vou com você, eu vou entrar com você nesta tarde que cai. Aqui ele diz para todos nós algo que muita gente não quer fazer, mas você precisa fazer: vislumbrar na sua vida qual é a sua outra margem. Eles estavam na margem de cá, o lugar deles era na margem de lá. Jesus está falando hoje para mim e para você: vamos para outra margem. Qual é essa outra margem na sua vida? O que você precisa deixar e o que você precisa começar?
Quais são os seus sonhos, seus projetos, que quando a tarde caiu, você desistiu, você largou para lá? Jesus está falando, não, vamos para a outra margem. Outra margem é mudança de vida. Outra margem são coisas novas. É mudança de coração, de pensamento, de atitude. Ir para outra margem é começar uma nova página na história da sua vida. Quantas e quantas vezes nós sofremos por coisas que não existem mais, por situações que não existem mais, e elas persistem na nossa mente, no nosso coração. Eu atendo muita gente, eu confesso muita gente, e quando as pessoas têm um sofrimento interno na margem de cá, e Jesus fala com ela, olha, a sua alegria já não está mais na margem de cá, vamos para a margem de lá. Parece uma coisa simples, né? Só que tinha um problema. Os discípulos, a maioria deles, eram pescadores, e eles sabiam, se é para cruzar o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, que é a mesma coisa, é melhor fazê-lo pela manhã. Não é bom fazê-lo no fim da tarde, porque até hoje tem, por questões atmosféricas, grandes tempestades quando o sol se vai. É muito quente e depois a temperatura cai muito rápido. Então isso gera grandes tempestades. Então o bom pescador sabe, não é hora de colocar o barco na praia. Não é hora de atravessar mar nenhum. Nós deveríamos ficar na margem, mas como o Senhor está conosco, com Ele nós vamos. Meus irmãos, Deus ele toca o coração das pessoas na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, para que Ele quer. Certa vez, lembro-me, a Nossa Senhora Aparecida, numa das missas da família, fazendo uma pregação afogueada, com exemplo, e o ministério cantando, e o fogo descendo, e lá no fundo da igreja tinha um rapaz, não participando de nada. A gente nota que a pessoa não está participando. Ele encostado na porta, abrindo boca, olhando o relógio, o rosto dele assim, não sei o que eu estou fazendo aqui. E eu fui pregando, e geralmente eu tenho um roteiro, que geralmente é frente e verso, né? Aí eu estava lá no lecionário, como estou aqui, e fui falando, e rezei até no meu inconsciente para a palavra de Deus chegar no coração também do cara. Aí eu fui citando Bíblia e citando santo, aí acabou aqui, eu falei assim, viremos a página. E virei a página, continuei a pregação. No final, ele veio. Aí eu falei, alguma coisa tocou no cara, que se ele veio. Aí ele veio e falou assim, padre, minha mãe falou mesmo, para eu vir aqui, que eu ia ouvir o que eu precisava. E eu ouvi, só vim te agradecer. Tudo que eu precisava, eu ouvi. Eu falei, que maravilha. Eu sou curioso, né? Eu falei, por acaso, o que você ouviu que te tocou, foi a palavra bíblica? Não. Eu fiquei até voando um pouco. Eu não falei, mas pensei, eu ouvi. Foi algum pensamento de um santo? Não, não foi pensamento de santo nenhum. Foi algum recurso de oratória que o padre usou? Não. Então foi alguma história que eu contei? Não. Então me diga, meu filho, qual foi essa palavra poderosa que Deus tocou seu coração esta noite? Levou uma hora, padre, que o Senhor foi direto no meu coração. O Senhor olhou para mim e o Senhor disse assim, viremos a página. Eu falei, meu Deus, a única coisa que não estava na pregação, eu virei a página, que acabou de um lado, eu tive que virar a página. Nessa hora Deus falou no coração do cara, é preciso que você na vida vire a página e recomece e escreva de um jeito melhor. Uma página mal escrita é rascunho para sempre. Este virar a página na vida do cara é a mesma coisa de Jesus no Evangelho, é preciso ir para a outra margem. Quantas e quantas pessoas vivem com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, preocupação, medo, pensamento de suicídio, porque não tiveram coragem de passar para a outra margem, porque é um desafio, porque uma margem não está perto da outra, entre uma margem e a outra existe uma tempestade, e somente chegará a outra margem quem encarar a tempestade de frente, e nós não queremos problemas na vida, nós queremos comodidade, nós queremos tranquilidade. Então deixa eu ficar na margem de cá, mesmo ruim, do que eu arriscar com ele e passar para lá. Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Vamos ver quem acerta. Eu disse agora, eles despediram as multidões. O que é multidões? É muita gente, muita gente.
No barco não cabia muita gente. No barco estava Jesus, os seus, eu não sei quem, mas no barco certamente havia uma mulher. Não sei se é a mamãe de Jesus. Eu vou provar que havia uma mulher daqui a pouco. Porque tem coisas, ou a mulher faz ou ninguém faz. Se não tiver uma mulher ali, meu filho, o negócio não estava do jeito que estava. Mas deixemos a curiosidade no ar. Aqui é necessário você aprender uma coisa. Você quer um contato íntimo com Cristo? Você quer passar para outra margem? Você quer enfrentar a tempestade? Primeira coisa, despeça a multidão. A maioria das pessoas não quer mudar de vida. A maioria das pessoas não quer atravessar de margem. A maioria das pessoas querem mudança, mas ninguém quer mudar. Então, primeira coisa que os discípulos fazem, eles despedem as multidões. É aquele pequeno grupo com Jesus. Veja que depois de uma multidão, quem fica com Jesus são sempre poucas pessoas. As pessoas têm aquele movimento chamado de ioiô. Elas vão e elas vêm. Os discípulos foram e permaneceram. Essa é uma qualidade do discípulo de Jesus. Você não vai e volta. Você foi até o Senhor e permaneceu com Ele. E Ele entra na barca. Onde está a barca? Eu ganhei há anos atrás um barquinho. Eu sempre uso, obrigado, nas minhas pregações. Foi um presente que eles me deram lá em Nossa Senhora Aparecida. Eu falei, eu preciso de um barquinho para fazer uma pregação. Que bonito que eles arrumaram, ó. Um barquinho mais ou menos desse, né? Então eles entram na barca. Acho que não era bonito assim não, né? Era mais humilde, né? Esse aqui tá bem rebuscado, mas tá bom, é um barco de pescador. Eles entram na barca e eles vão para a outra margem. Guarde uma coisa, a barca aqui simboliza primeiro a igreja. Você quer enfrentar as tempestades da vida? Você quer alcançar a outra margem? Você quer estar perto dos poucos que permanecem com Jesus? Entre no barco. Não se iludam, meus irmãos, não se iludam. A multidão não entrou no barco. A multidão foi embora. Se você está no meio da multidão, cuidado, mais cedo ou mais tarde, você vaza. Porque a opção por Jesus, ela vai ser exigente. É preciso estar com os poucos que permanecem com Ele na barca. A barca simboliza também a nossa vida, o nosso coração, a nossa espiritualidade, a nossa melhor parte interior. Então, quando Jesus entra na barca com os discípulos, significa que Ele entra também no seu coração. Ele entra na sua vida, Ele entra na sua história. Você não precisa viver sozinho, se você pode viver com Ele. Jesus não diz para você, vai viver. Não, Ele diz, vamos juntos. Eu quero ir com você. Eu quero estar no barco da sua vida. Então cabe a nós convidá-lo para que Ele permaneça no barco do nosso coração, no barco da nossa vida. A não ser que você queira viver uma vida sem o Senhor. Ele também aceita. Coisa que Ele não é oferecido, Ele é convidado. Então Ele faz um convite. Vamos para outra margem. E entraram no barco. O barco da igreja, o barco do seu coração. Havia ainda outras barcas. Olha que interessante. O que significa outras barcas? Outras histórias, outras escolhas. Me responda, meus irmãos. Estamos aqui num domingo de manhã. Você não sei quando que você vai ouvir esta pregação. Mas no domingo de manhã, nós escolhemos estar na igreja. Viemos à missa. Tantos católicos agora, pelo mundo todo, estão nas igrejas celebrando a Eucaristia. Esta é uma barca e nós escolhemos aqui estar. Minha pergunta é a única barca? Não. Há pessoas que acordaram bem cedo. Você vai rezar? Não, eu vou fazer caminhada. Então tá bom. É a geração caminhada. Tá bom. Você está acordando cedo para ir à missa? Não, eu vou passear com pet. Aí põe uma blusa ainda, pai de pet, para talhar o sangue de qualquer cristão. Eu sou pai de pet. Aí missa que é bom nada. Vai passear com pet, acorda 6 horas da manhã. Você acordou cedo, meu irmão, para ir para a igreja? Não, eu vou andar de bike, porque na pandemia eu aprendi a pedalar. Aí compra a roupinha lá, está pedalando. São as barcas que existem. Tem gente que vai dormir até meio-dia. Tem gente que está rezando para o shopping abrir, para ir lá fazer umas comprinhas. Cada um vai olhando as opções que tem e eles vão escolhendo as barcas. Mas não se esqueça, só existe
uma barca onde Jesus está. Ele não está em todas as outras barcas. Aqui vai dizer, havia ainda outras barcas naquela região. Qual é o barco que a gente escolhe estar? Meu filho, olha que tudo está muito bom, existem várias barcas, mas hora que a tempestade vem, se Jesus não estiver na mesma barca que você vai afundar. É interessante, a pessoa que está em outra barca, ela está na outra barca enquanto as coisas vão bem. Basta as coisas piorarem, ai meu Deus, Jesus, Nossa Senhora, anjos da guarda. Por quê? Porque eles veem que aquela barca não tem futuro não. São barcas que talvez nem queriam ali estar, nem têm interesse de passar para outra margem, é muito para passar tempo. E nós não estamos aqui para passar tempo, nós estamos aqui para ourificar o tempo. Essa é uma expressão do cardeal Cantalamessa. Tempo vale ouro. Então, ourifique o seu tempo. Como? Fazendo o que tem que ser feito com o Senhor. E Ele vai dizer, vamos para outra margem. Atenção, meus irmãos, aqui não há uma pergunta. Vocês querem ir para outra margem? Eu acho que vocês deveriam ir para outra margem. Eu vou para outra margem. Quem vai comigo? Não. Aqui é o imperativo. Vamos para outra margem. Jesus sabia, eles precisam estar do outro lado. E assim, cada um de nós. Começou a soprar uma ventania muito forte. E as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a encher. Aqui, meus irmãos, nós temos um perigo real de morte. Nós não estamos, atenção, nós não estamos aqui no século 21. Nós estamos nos 30 primeiros anos da era cristã. Imagine o pânico daqueles pescadores com um barquinho que não tinha quase recurso, não tinha guarda costeira, esse negócio de salva-vida, isopor, nada disso. Eles sabiam que atravessar o mar à noite era sinal de morte. Por quê? Porque outros barcos viraram e as pessoas morreram. Eles estavam exatamente no mesmo lugar. E por que o barco estava em perigo de afundar? Atenção na resposta. Porque o que deveria estar fora começou a entrar. Compreendem isso? As ondas fora do barco não tem problema nenhuma. Mas a onda entrando para o barco pode afundar. O barco é a igreja. O barco é a nossa casa. O barco é o nosso coração. A pergunta é: quais as ondas que deveriam ficar fora e que estão entrando? Entrando talvez na igreja, entrando na sua casa, através da internet, através de TV, através de livro, entrando no seu coração, através de opções erradas. Essas ondas que vão entrando, saibam, elas querem afundar você. Porque a onda, ela deve ficar fora. Aqui está falando, as ondas se lançavam dentro da barca. Para quê? Para afundar a barca. Muitas coisas entram na nossa vida, não é para ajudar você. Não é para facilitar a sua caminhada. Não é para ajudar você a ir para o céu. As ondas, elas entram na sua barca, é para afundar a sua barca. É para afundar a sua vida. É para atrapalhar a sua caminhada. Então nós precisamos deixar fora aquilo que deve ficar fora. Como? Pela oração ao Espírito Santo. E de maneira muito concreta, pedindo a Deus o dom do discernimento. Impressionante, meus irmãos. Nós estamos vendo uma época impressionante, onde as pessoas não sabem mais a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Da pior que o povo de Nínive. Não sei se vocês conhecem a história de Jonas indo a Nínive. Deus falou com ele: eu não vou ter misericórdia desse povo que não sabe discernir na mão direita da esquerda. É interessante, não todas as pessoas, mas quantas pessoas hoje não sabem mais separar o certo e o errado. Elas têm uma dificuldade. O que é certo, o que é errado? Outra dificuldade que elas têm: o que é santo e o que é pecado? Elas não sabem também, elas misturam tudo. Então aqui, se há essa mistureba, cuidado. O que deveria ficar fora, você deixa entrar. E o que deveria ficar dentro, você põe para sair. Não sei se você já viu na internet algum barco de pesca
ou talvez um cruzeiro, ou um navio de container, enfrentando um temporal. Ali há uma troca. Qual é a troca? O que está fora entra e o que está dentro sai. Exemplo, eu vi um vídeo, um barco enorme com containers, vindo, penso, da China, enfrentou um temporal. Quando ele, a ponta do navio, ele ia para dentro do mar, a onda vinha. Quando ele levantava, aquela onda que entrou, batia nos containers e ia jogando aquilo no mar. Aí pegou boia, pegou uns barquinhos e foi tirando tudo do navio. É assim que o mundo age. Ele não está interessado só em entrar. Ele quer entrar e tirar o que você já tem, que é valoroso. À medida que a onda vai entrando, as coisas que você tem, elas vão saindo. À medida que o pecado vai entrando, a santidade vai saindo. À medida que os vícios vão entrando, as virtudes vão saindo. Onde que a preguiça vai entrando, a resiliência vai saindo. E daí por diante, a barca já começava a se encher. Perigo de morte. Perigo de morte. Jesus estava na parte de trás, dormindo. Jesus estava cansado. Se Jesus se cansou, imagina nós, hein? Depois de um dia de missão, atendendo tanta gente, abençoando tanta gente, fazendo pregação, para que ele tenha um sosseguinho, ele apaga. Bonito. Um Deus que se cansa de fazer o bem. Um Deus que precisa dormir. Mas Deus se cansa em Jesus, sim. O Deus em si não. Mas o homem de Nazaré precisava dormir, precisava tomar água, precisava comer. Então Jesus mostra aos discípulos, é preciso também descansar. E Jesus dorme. Agora que eu falo da mulher, olha aqui. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Eu te pergunto, vai dormir na casa de um colega seu, se ele vai lembrar de travesseiro? Daí no sofá, puxa aí esses detalhes carinhosos, isso é próprio do feminino. Certamente, se Jesus deitou e era homem ali, ele tinha puxado uma rede, uma mochila. Alguém falou, não, eu tenho um travesseiro. Quem é que lembra, meus irmãos, de colocar num barco, que vai atravessar de uma margem para outra, no meio de uma tempestade, de levar um travesseiro? Não sei se você concorda, eu sei a resposta, é mãe. Isso é coisa de mãe. Minha mãe ontem, coitadinha, sofreu um acidente. Escorregou no shopping, caiu com a boca no chão, quebrou os dentes, o ombro deslocou do lugar, mas passou um pedaço a dona Ana, viu? Tadinha, não chorou de dor por vergonha. E eu ajudando, eu fui com ela para o hospital, e ela com o braço deslocado, eles tentaram colocar no lugar, e ela na cadeira, eu falei, mãe, firma no meu braço e levanta. E ela toda sem graça assim, falei, pode levantar, mãe, vai. O que foi, mãe, que você não quer levantar? Ai, meu filho, peraí, que tá doendo? Não. É porque estou com uma pequena dor no meu braço aqui, Ela disse assim, eu não posso colocar peso, seu braço está doendo. Falei, mãe, olha o estado da senhora, a senhora está pensando no meu braço. Aí tinha uma pessoa na sala de espera, falou, padre, isso aí é só mãe que pensa, viu? Quer dizer, ela toda, coitada, com a boca quebrada, sangrando, com o ombro fora do lugar, ainda lembrou que o meu braço estava. Falei, mãe, esquece meu braço. Aí alguém escutou, foi lá, ajudou. Esses detalhes, essa fineza, ela é mais da mulher e sobretudo da mãe. Então, se você tem a sua mãe, eu abro um parênteses, cuide quando você a tem, porque é um amor que você não terá nunca mais. Você terá muitos amores e você será uma pessoa feliz, mas igual da sua mãe não existe. Amor de mãe é um só. Fiquei impressionado. Essa questão do travesseiro, ou a mamãe de Jesus estava ali, ou ela disse, leva o travesseiro que ele está cansado, Você diz, é próprio da mulher. De vez em quando eu viajo, as pessoas me levam para o aeroporto, Aí de vez em quando eu estou lá, tendo uns cochilão, padre, aqui eu trouxe um travesseirinho. Aí eu trouxe uma água. Alguém tem o detalhe. E Jesus se sentiu acolhido. Tanto é que ele dorme num travesseirinho. Não é à toa que Marcos coloca. Porque Marcos podia ter colocado, Jesus dormia. Todos entenderam? Mas ele coloca duas coisas aqui. Ele dormia na parte de trás, num travesseiro. O que significa isso? Na nossa vida, quando os problemas vierem, você vai enfrentá-los de frente, na certeza que Jesus está lá atrás. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Ele está no barco da sua vida, mas Ele não vai enfrentar os problemas que são seus. É você que está na frente, mas Ele está na retaguarda.
ele está atrás. O problema aqui é que ele dormiu, né? O problema é que ele dormiu. Os discípulos o acordaram. Agora, você não acha que os discípulos acordaram ele assim? Imagina um barco pequeno, numa tempestade, o barco está quase virando, não é um rio, é um mar, é um lago enorme. Você não acredita que eles acordaram ele assim, né? Mestre, Senhor, meu filho, aquilo foi um berreiro, foi uma gritaria. E os discípulos, para acordarem Jesus, eles viram que sozinhos eles iriam afundar. Por que eles acordaram Jesus? Porque Pedro era pescador, Tiago era pescador, tantos eram pescadores. Eles viram, nós vamos afundar. Não tem como um barco desse aguentar um temporal desse. Então vamos acordar aquele que pode fazer um milagre. Só por milagre que nós não vamos afundar. Mestre, estamos perecendo, estamos quase morrendo, e não te importas? Meus irmãos, quem aqui nunca rezou ou nunca pensou em rezar assim? Não é possível, meu Deus. O senhor não está vendo o que eu estou passando? Olha o que eu estou enfrentando na minha saúde, no meu trabalho, no meu namoro, na faculdade. Mas não é possível, eu estou quase perecendo. O senhor não importa, não? Eu estou quase afundando nos meus problemas. O senhor não importa, não? Ele se levantou. Interessante. Ele poderia só ter dito. Não, ele se levanta. E levantar significa Deus vai agir. Atenção, quando na sua vida cair a tarde, vislumbrar a margem e a tempestade vier, é neste momento que Deus se levanta na sua vida. É neste momento, pela sua oração, que Deus se levanta na vida. Eu não estou falando de todos vocês aqui não, e nem de todos que estão em casa, mas tem muita gente que a palavra é para você. Se não fosse a tempestade na sua vida, você não estaria rezando como você reza. Se não fosse aquela tempestade na sua vida, você não tinha voltado para a igreja. Quem não encontra Deus na bonança, o encontra na tempestade. Em outra frase, quem não encontra no amor, o encontra na dor. Mestre, estamos perecendo, tu não te importas? O que é isso? É uma oração. Eles estão orando, eles estão chamando. Esta pode ser a sua oração. Mestre, Senhor Jesus, eu estou perecendo e tu não te importas? Tinha um rei, sabe? Que estava treinando o príncipezinho para ser o monarca. Então coisas pequenas o rei ia plantando no coração do seu filho lá. Um dia o rei estava andando com ele perto de um bosque, o príncipezinho lá e o rei na frente. Aí eles pegaram uma arruela, uma viela, e tinha uma grande pedra no meio do caminho. Aí o príncipezinho, querendo se mostrar, né? Pode deixar, papai, eu tiro. Papai, então vai lá, filhão, mostra a força. Ele chegou, tadinho, a pedra, tamanho do menino. Ele chegou, nem moveu, nem balançou. E o pai atrás. O menino tentou e foi de lado, e foi de costa, e foi de frente, e colocou um pauzinho e nada. A hora que ele olhou para trás, o pai assim, ó. Papai, me ajuda, sozinho não dou conta não. Aí o pai falou, faz força aí. Porque o pai mesmo tirou a pedra e rolou ela para o lado. Aí o menino falou, pai, o senhor está aí há tanto tempo atrás de mim, por que o senhor não me ajudou? E o pai respondeu, eu estava apenas esperando você pedir. Jesus, que está no barco da sua vida, na parte de trás, ele dorme porque você não reza. Ele dorme porque você não adora. Ele dorme porque você não tem relacionamento com ele. Eu não sei se você já recebeu na sua casa visitas agradáveis. Porque tem visitas desagradáveis, Então não visitas agradáveis. Para você ali comer um queijinho e tomando um suco, um vinho, uma semente, um queijinho. Aí você estende com um filminho, aí tem a sobremesa e o relógio está assim, ó. Coisas boas, o tempo voa. Coisas que nos incomodam, o tempo garra. Fique com a pessoa que você gosta um dia passeando. O dia passa, você começou o dia, acabou. Agora pegue a pessoa que você sabe que não gosta de você e fica olhando para ela durante 5 minutos. Dá meia-noite, mas não passa 5 minutos.
o tempo ele é relativo à nossa intimidade. Quanto mais tempo você passa com Jesus, mais tempo você quer passar. Quando você não o conhece, você começa a prestar atenção nas tempestades da vida. E como você não vai conversar, não vai se interagir, o que a pessoa fala? Eu vou deitar. Eu já vi muito isso. Pessoas vão para um sítio, vão passar lá o final de semana, aí à noite está tão assim, monótono, conversa chata, ninguém quer fazer nada. Já um começa. Aí o outro. Gente, vocês vão ficar aí na sala? Eu acho que eu já vou dormir. Eu nunca vi ninguém pensando em dormir num lugar animado. No lugar animado você não quer que acabe. A coisa ficou enfadonha, o sono chega. No barco do seu coração, Jesus está acordado ou ele está cochilando? É preciso acordá-lo. É preciso mantê-lo acordado pela adoração ao Santíssimo. Frequência à Santa Missa Dominical. Leitura da Escritura. Vida de oração. Assim você mantém Jesus acordado na sua vida. Ele se levanta. Ele olha para o vento e para o mar. E ele ordena. Ele não pede, ele ordena. Silêncio, cala-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. Vamos aqui às 3 partes. Primeira parte, ordenou ao vento e ao mar. Segundo, o vento cessou e houve grande calmaria. Terceiro, eles perguntaram: quem é este que até o mar e o vento obedecem? Meus irmãos, você já ouviu falar, certamente já, de tsunami? Tem até filme sobre isso. Tsunami chega, não tem para ninguém, né? O que nós podemos fazer quando o tsunami? Rezar e ter uma boia, não tem mais nada para fazer. E o tsunami é um pedacinho do oceano. Pedacinho. Teve tsunami lá no Japão, né? O Brasil nem ficou sabendo. Ficou sabendo porque deu notícia. As ondas aqui continuaram. O oceano é tão grande, tão profundo, que você vai no aeroporto, você vê esses Boeing que cruza o Atlântico. É impressionante como que um trem daquele decola, mas é gigantesco. Ele cai no mar e some, eles não acham não. Um avião daquele tamanho é um grão de areia no oceano. A força de um tsunami não se compara àquele que criou todo o oceano. Imagine um tsunami vindo em sua direção e Jesus da praia diz assim: cala-te, silêncio. O tsunami para. Qual é o poder deste homem? Um poder que basta ele falar ao mar: cala, silêncio, e o mar obedece. Os discípulos ficaram impactados. Eles nunca tinham visto isso na vida. Um homem calar o mar e parar o vento? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? A resposta hoje seria mais ou menos assim: quem é este que até o mar e o vento obedecem? A resposta é aquele que você desobedece. Aquele que o mar e o vento obedece é aquele que você desobedece. Porque aqui para nós, gente, tem gente que se acha o último pacote, a última bolacha do pacote. Gente, o ser humano ele é tão pequeno, ele é tão falível, nós somos tão frágeis, que nós não sabemos a nossa vida quanto que a coisa mudará. Quanto que a coisa mudará. Nós acordamos e pensamos, o nosso dia será assim. Uma coisa simples muda a nossa vida toda. E tem coisa que muda a nossa vida para sempre. Eu não estou falando nem do seu tamanho, nem do meu tamanho. Eu não estou falando nem do tamanho de Divinópolis, 250 mil habitantes. Não. Estou falando do planeta Terra. Pegue o planeta Terra, vá lá no Google, papai Google, e coloque assim: quais os planetas que são maiores que a Terra? É só você colocar isso lá. Se você quiser ser mais ousado, coloque assim: quais no espaço as galáxias que são maiores que a Via Láctea? Você verá que há planetas que cabe à Terra dezenas e milhares de vezes. Se você vê um tamanho de uma estrela, Órion e tantas outras, e põe perto da Terra, é como se a estrela fosse uma bola de basquete
e a terra uma bola de gude. Olha a proporção. E nessa bola de gude está você. E a pessoa de vez em quando ainda diz assim: você sabe com quem você está falando? Essa é dose, meu irmão. Pessoas que acharam por ter um diplomeco, um título, seja ele qual for, e ainda no Brasil as coisas são piores, as pessoas não podem ver um degrau que se acham. Você sabe com quem você está falando? Eu falei, sei, alguém que morrerá em breve. Alguém que morrerá em breve. É só esperar. Vão passar os anos, daqui a pouco você, já foi. Porque mais poderosos que você já existiram. Você tem muito poder, mas você não é mais poderoso que um faraó do Egito. Morreram todos. Você não é mais poderoso que os Césares, que estiverem à frente do Império Romano. Não estou vendo nenhum aí hoje. As pessoas não entenderam, ou elas estão com Cristo, ou elas nada são. Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? A resposta que nos dá é o Salmo da Santa Missa. Quem é aquele que o mar e o vento obedecem? Aquele que fez, aquele que os fez. O Salmo 106 vai dizer assim: os que sulcam o alto mar com seus navios, sulcar é cortar, é abrir o mar, né? Para ir comerciar nas grandes águas, aqui é a profissão dos pescadores, testemunharam os prodígios do Senhor e suas maravilhas no alto mar. O saltério de Davi, ele foi escrito, claro, antes de Jesus. O que nós escutamos no evangelho de hoje, Jesus está cumprindo este salmo. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam aos abismos. Seus corações desfaleciam de pavor aos discípulos no barquinho. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou de toda angústia. Olha o evangelho aí. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Davi, quando escreve este salmo, ele está exaltando o Deus de Israel. E ele diz, transformou a tempestade em bonança e as ondas do oceano se calaram. O que Jesus fez no evangelho? Transformou a tempestade em bonança e as ondas do oceano se calaram. Ou seja, o que Marcos está nos mostrando? Que Jesus verdadeiramente é o Emanuel, é Deus conosco. Não é alguém sábio, não é um profeta, não é um sociólogo, não é um revolucionário, não, é o Filho de Deus encarnado. Aquele que tem o poder de calar o mar e o vento, simplesmente é aquele que o tem em suas mãos. A primeira leitura, quero só citá-la, está em Jó. E ele vai dizer aqui que quem foi? É uma pergunta, né? Quem fechou o mar com portas? Quem colocou no mar os seus limites? Quem disse para o mar, chegará até aqui, aqui cessa a tua arrogância? É uma pergunta para Jó. Ele sabia a resposta. É Deus. É Deus. Então, se Jesus tem poder sobre o mar, o que a Bíblia está nos ensinando? Que Ele é o Filho de Deus encarnado. É aquele que acalma a tempestade. Se Deus é capaz de controlar a força do vento, só quem já viu sabe a força que tem um ciclone, um furacão. Quem assiste jornal aí vê nos Estados Unidos. Jesus tem poder de calar aquele vento. Ele é capaz de calar o mar. Homem nenhum é capaz de dominar as forças da natureza. Nós vimos há pouco o Rio Grande do Sul. Por mais que o ser humano tente, a força da natureza, ela é implacável. E ali, meu filho, é você correr. Não há o que você fazer. Eu estou falando de uma enchente no estado brasileiro. Imagine o mar, quando você vai na praia, é impressionante. Você olha assim, é água. Quando você faz algum cruzeiro, você pega um barquinho, vai andando, é água que não acaba. E uma tempestade no mar. Bastou Jesus falar, pode parar com isso aí, cala. E ele calou. Aqui eu quero destacar duas coisas e encerramos. Primeira coisa, aprenda a respeitar os limites que Deus colocou.
Davi, claro, ele não tinha essa noção científica que hoje temos, mas ele tinha fé. E Davi notava que o mar, por maior que ele seja, ele ia até um ponto, ele voltava. Ele ia até um ponto, ele voltava. Aí Davi disse: por que o mar não avança e acaba com tudo isso aqui? Aí Davi vai responder: porque Deus disse para ele: você vai até aqui, aqui acaba a sua arrogância. Você é poderoso, mas estou falando para você, é até aqui que você vai. E o mar obedece. A maioria de vocês já foi na praia, né? Você veja que tem a maré alta e a maré baixa, mas a onda tem o limite, onde ela vai na alta e onde ela fica na baixa. E é aquilo ali todo dia, aquilo ali todo dia. Aí Deus olha para mim e para você e diz assim: olha, o limite para você é esse. Está aqui Moisés, os 10 mandamentos. Fale com os meus filhos, que aqui é o limite deles. O ser humano não tem limite. O ser humano não tem limite. Veja a sociedade que nós temos aí. Sem falar nome, veja as ideologias que estão enfiando garganta abaixo. O povo perdeu totalmente o limite, o bom senso. Pessoas pondo a cara na câmera e falando coisas que ela deveria ter vergonha. Só que hoje é o bonito, o ser humano perdeu todo o limite. O mar tem o seu limite, o vento tem o seu limite, o ser humano não tem limite. E segundo, quando Jesus olha para o mar e para o vento, é como se ele olhasse para o mundo. Ele vai dizer assim: cala-te. Meus irmãos, nós devemos falar menos, devemos prestar mais atenção, devemos entrar mais na situação, entender mais o contexto. Como se Jesus falasse: você quer calmaria no seu coração? Você quer paz interna? Cala, fale menos. Leia Tiago 3, coloque um freio na sua boca se é necessário. Só assim você terá paz no seu coração. Talvez você possa me dizer: padre, mas eu não estou vendo uma tempestade. Não, a tempestade não é fora, a tempestade é dentro. Seu coração, ele não está fora, ele está dentro. Esta é a tempestade que Jesus pode acalmar. Complete a frase: quem vê cara, não vê coração. Quantas pessoas têm um rosto sereno, até sorriem, mas você não sabe o que está passando dentro dela. Verdadeiros tsunamis, um mar revolto, furacão, escuridão, tristeza, mas ela tenta ficar bem porque hoje tem que estar bem o tempo todo, né? E você se força tentando sempre sorrir, mesmo que o sorriso seja esse assim, ó: tudo bem? Tudo bem. Que é isso? Estou sorrindo, tudo bem. Você fala: coitadinho da pessoa, não está nada bem. É o temporal interior. Só que tem um problema, meus irmãos. O temporal interior só pode acalmá-lo aquele que dorme na parte de trás. Aí você fica procurando namorado, namorada, marido, mulher, amigo, futebol, academia, viagem, botox, dinheiro. Você fica procurando tudo para acalmar a tempestade. Entra dia, sai dia, entra mês, entra ano, sai ano, e a tristeza está aí. O que está faltando? Você ir até ele e dizer: mestre, eu estou perecendo, eu estou morrendo, tu não te importas? Aí é hora de Jesus falar, né? Não me importar, eu importo. Só que você deixou entrar o que tinha que ficar lá fora, né? Se as ondas estivessem lá fora, você não estava nessa situação aí. O que foi que você deixou entrar na sua vida que agora está afundando o seu barco? Porque o ser humano, ele quer as atitudes, ele não quer a consequência. Você abre as portas, você não quer que entre. Não basta acordar o Senhor, é preciso retirar o que não poderia estar dentro do seu coração. Desejo de vingança, rancor, inveja, maledicência, preguiça espiritual, soberba, egoísmo, falatório. Primeira leitura: respeita os limites da sua vida, respeite os seus limites. Não faz mal e não é pecado você falar: eu não dou conta, eu consegui chegar até aqui. Eu já escutei muita frase: padre, me dá uma bênção, eu estou no meu limite. Então não passe. Se você passar do limite, o barquinho afunda. Segundo, no evangelho: cala-te. O mar cala, o vento cala, mas a gente não cala. Não faça porque eu estou dizendo. Essa semana, preste atenção no que as pessoas ficam falando perto de você.
Você não aproveita 90%. Não é o que eu estou falando, não. Presta atenção. Vai lá no seu grupo de amigos, lá no seu trabalho, na sua faculdade, e fica prestando atenção no que as pessoas estão falando. E você vai peneira. O que é isso aqui? Eu tiro de proveito. Meu filho, a maioria não tira nada. É porque eles não ouviram o evangelho, né? Cala-te. Jesus fala para o mar cala. Jesus fala para o vento cala. Jesus fala para a gente não cala. Jesus fala para o mar, é até aí. Ele fala para você, é até aí. Ah, não, se é até aqui, eu quero é mais, porque eu não tenho limite. Meus irmãos, que a Santa Missa de hoje nos ajude a acalmar as nossas tempestades interiores, a manter o Senhor acordado, porque se Jesus estiver no barquinho da nossa vida, no barquinho da sua família, Ele não vai afundar. E por último, deixei a cereja para o final. Estão prestando atenção, sim ou não? A tempestade estava no barco. Jesus dormia atrás. Os discípulos batalhavam na frente. Minha pergunta é: quem deles pulou no mar? Quem deles abandonou o barco? Nenhum. Não abandone o seu barco, por mais difícil que esteja. Não abandone o seu barco. A coisa mais fácil hoje é abandonar barco, né? Você não é mais meu amigo. Não quero mais você. É amor, a gente casou, tá dando não, vamos separar. Começou a aprender uma coisa, tô achando inglês difícil demais, vou sair da escola. Não consigo tirar a carteira de motorista. É a quarta vez. As pessoas pulam com facilidade do barco. Aí você abandona a mulher. Quantos maridos aí pularam do barco, né? E largaram a sua mulher com seus filhos sozinho nas tempestades da vida. E o bonachão tá na praia tomando água de coco com piriguete, safada. E a sua mulher com os meninos pequenos enfrentando as tempestades sozinha no barquinho. Não pule do barco. Quantos pais fecharam a porta de casa para o filho? Eu não quero mais você aqui. Você jogou o cara no mar, ele vai morrer afogado. Não jogue as pessoas no mar e não pule do barco. Tem uma história, né, do barco afundando. Alguém falou: olha, tem muita gente pesada aqui, vamos jogar coisas no mar. Aí o marido olhou, pegou a mulher e falou assim: vai. Por que o cara não pula então? Ou seja, a coisa está pesada, a gente sempre fala, o problema é o outro, não sou eu, né? É o outro que está errado, eu sou a vítima da situação, eu coitadinho de mim. Então, façamos isso. Esta mesma pregação, de maneira mais prática, nós teremos na missa da noite. E é sobre isso que eu quero trabalhar mais. Eu deixei o final assim mais caliente, para que você tenha curiosidade para assistir a missa logo, a continuidade desta pregação, ou durante a semana, a pregação que vai exatamente depois dessa. O Senhor está na parte de trás do barquinho e Ele ali dorme. Precisamos acordá-lo com a força da oração. Chegaremos à outra margem e ali nós glorificaremos o nome de Deus. Amém? Repita comigo: com Jesus, o meu barco não vai afundar. Meu barco não vai afundar. Eu manterei Jesus acordado. Eu manterei Jesus acordado. Pelo poder da minha oração. Pelo poder da minha oração. Amém? Amém. Acorde-o enquanto tem tempo. Não vá acordar o Senhor depois que o barco afundou. Ou, para os mineiros, depois que o leite entornou. Há tempo de mudar. O tempo é aqui. A hora é agora. Que Deus abençoe você que recebeu esta pregação e que ela possa transformar o nosso coração em lugar onde Deus possa agir com liberdade e verdade. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.